Galera, eu vou dar uma capacitação para vocês hoje, então, sobre resolução de conflitos. É algo que é muito importante a gente, enquanto gestão de pessoas, saber. Então, vamos lá, vamos começar. Espero que vocês gostem. Foi bem trabalhoso preparar isso tudo, mas vai dar tudo certo. Espero que tudo corra bem aí. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar realmente do início, né? O que é um conflito? Um conflito, segundo essa definição da Lúcia Figueiredo na dissertação de mestrado dela, é um fenômeno social multidimensional que é parte integrante da existência humana, essencial para o processo evolutivo da humanidade e para a transformação social. E aí, trazendo um pouco até para o que a gente estuda no nosso curso, né, para a parte de teoria política, a gente pode lembrar aqui que o Rousseau ele discordava do Hobbes ao afirmar que o ser humano, do seu estado natural, ele é livre e possui uma moral pura, né? Ainda não influenciada pela sociedade. Para ele, os conflitos entre as pessoas eles surgiam justamente quando elas passam a viver em grupo, que é algo necessário para a existência da humanidade, mas que também gera choque de interesses, choque de valores, e assim, seja por características próprias do ser humano ou por influências do ambiente em que ele vive, a convivência social está sempre sujeita a conflitos, né? Que é uma parte natural das relações humanas. A gente pode ter como exemplo até as guerras, né? Quantos exemplos de guerra a gente não tem aí na humanidade. E trazendo agora para o campo dos estudos organizacionais, né? Mais para esse lado de empresa, que é o que importa mais para a gente agora, o conflito ele recebe essa atenção especial pelo processo de globalização que a gente tá vivendo, né, atualmente, que reuniu diferentes indivíduos e diversas culturas, né, no mesmo ambiente, com cada particularidade de ritos, de costumes, tradições, religiões e tantos outros elementos, né, que diferenciam as pessoas. E esse processo ele propiciou uma análise mais aprofundada dos gatilhos que promovem os conflitos de uma organização. Seguindo agora para como surgem esses conflitos. Existem uma série de gatilhos que podem levar a esses conflitos, né? Mas eu trouxe aqui 4 que são muito importantes da gente destacar, que são muito frequentes, né, nas empresas. O primeiro deles é a experiência de frustração. Essa frustração, ela ocorre quando a pessoa não consegue atingir metas ou satisfazer alguns desejos por conta de limitações pessoais, ou limitações técnicas, ou limitações do ambiente. E no trabalho isso pode surgir quando tem um descompasso entre as competências do profissional e as exigências do cargo que ele está exercendo ali. E muitas vezes pode ser um resultado de um processo seletivo mal feito, que coloca pessoas em funções inadequadas, que elas não estão preparadas e tudo mais. Por isso é sempre muito importante a gente estar atento desde o início lá do processo seletivo para evitar que isso aconteça. E além disso, a frustração pode vir de expectativas não atendidas também, como um salário abaixo do esperado da pessoa, ou poucas chances de crescimento na empresa, falta de recurso, horários rígidos ou o que seja, que pode atrapalhar esse desenvolvimento dela. E essas situações afetam tanto o profissional quanto a equipe no geral, né? Além disso, a gente tem também as diferenças de personalidade, que também podem gerar conflitos no ambiente de trabalho, porque cada pessoa reage de um jeito à forma de trabalhar, né? Algumas pessoas respondem melhor à pressão do trabalho, de alguém ter ali em cima cobrando, isso motiva elas de alguma forma, e outras pessoas se sentem mais intimidadas com isso, né? Não se sentem confortáveis de estar num ambiente assim. Por isso que a equipe de gerenciamento, né, a gente, enquanto gestão de pessoas, a gente tem que estar sempre atento a isso e estar, assim, sempre levando em conta cada individualidade, cada particularidade das pessoas que trabalham com a gente, para a gente poder lidar com cada uma da maneira correta, sabe? Da maneira que essas pessoas se sentem mais confortáveis. E a gente tem também as metas diferentes, né? Que é comum que a gente estabeleça e receba metas e objetivos a serem atingidos que podem ser diferentes de outras pessoas de dentro da empresa. E isso gera algumas tensões em busca dessa obtenção dos resultados desejados, né? Muitas vezes o profissional ali, ele busca se destacar no trabalho ele está querendo, às vezes, uma ocupação de um cargo melhor dentro da empresa, ou então o outro está ali
para receber um salário melhor, ou então para se capacitar para entrar numa empresa melhor depois. Os objetivos, né, as metas de cada um são muito diferentes. Então, isso acaba gerando algum tipo de conflito entre essas pessoas. Isso é comum em qualquer instituição. E os líderes precisam garantir que os objetivos da organização sejam cumpridos, e por isso o ideal é a gente buscar sempre um alinhamento, né, entre o que os profissionais da nossa empresa desejam e o que a organização precisa, né? Então, quando os objetivos estratégicos eles são traduzidos nas tarefas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia, o profissional ele consegue entender melhor como que o seu trabalho está impactando ali os resultados da empresa. Então, isso é muito importante da gente estar sempre atento também. E, por fim, a gente tem a diferença em informações ou percepções, que também gera muitos conflitos, porque cada pessoa interpreta as situações com base nas próprias experiências, das próprias referências pessoais. Isso leva a visões diferentes sobre cada assunto, e essas divergências, elas afastam, e as percepções alinhadas, que também, obviamente, acontecem muito, elas tendem a aproximar as pessoas. Então, um exemplo que a gente tem de um conflito que pode ser gerado aí é um contraste entre profissionais muito dedicados, que estão sempre se doando pela empresa, e aqueles que valorizam mais seu tempo livre, né? E isso pode gerar julgamento e incompreensão de ambas as partes, e a nossa função é saber lidar com isso também. Então, para minimizar esses conflitos, é essencial que as regras e as expectativas da nossa empresa estejam sempre muito claras, né? Com as normas, as metas e o papel de cada um sendo bem estabelecidos, e quando todo mundo entende o que se espera deles, a gente evita cobranças exageradas, o ambiente se torna mais harmonioso para o trabalho, né? Agora, o que estimula o conflito, né? Nas organizações existem muitos fatores, não sei que palavra eu posso usar, fatores intrínsecos ao ambiente, que podem incitar alguns conflitos entre indivíduos, entre grupos de indivíduos em geral, né? E eu trouxe aqui alguns fatores que são muito importantes da gente destacar nesse sentido, né? O primeiro deles é a diferenciação, que as afinidades pessoais influenciam muito, né? As relações do trabalho, e pessoas com formas de atuação semelhantes, elas tendem a criar pequenos grupos ali, realmente construir amizades e se separar em grupos que funcionam de maneira mais integrada do que outras pessoas da empresa. E o conflito aparece quando esses grupos eles começam a enfatizar de alguma forma as suas diferenças e dificultam a interação com as pessoas que não estão fazendo parte desses grupos. Então, quando os objetivos entre os grupos são opostos, as tensões aumentam, e um exemplo muito comum que a gente vê é a diferença de visão entre a alta administração, né, presidência, por exemplo, de uma empresa, que está focada em, às vezes, reduzir os custos, e os profissionais que estão ali trabalhando, né, que no nosso caso, os consultores, por exemplo, da Argos, que estão interessados em melhorar o serviço, em atender melhor o cliente, e isso muitas vezes exige investimentos, né? Então, essa diferenciação é muito frequente e ela exige uma gestão rápida, né, e muito eficaz da nossa parte, como gestão de pessoas também, para que a gente possa evitar problemas maiores, né, para a gente evitar que esse conflito se escale. Depois a gente tem os recursos compartilhados e limitados, e o compartilhamento desses recursos, ele também gera conflitos, porque funções gratificadas e cargos mais importantes, por exemplo, eles são limitados, né? E os profissionais, eles desejam essas oportunidades. Então, isso levanta uma questão de quem deve assumir, quem deve ter uma prioridade naquele assunto. E isso, naturalmente, causa desconforto em outros, porque a maioria das pessoas quer ali exercer uma posição de liderança. Então, a ocupação desses cargos depende do desempenho, da capacidade de assumir certas responsabilidades, e nem todos estão preparados para isso. Por isso que definir esses critérios claros e justos, né, para essas decisões é essencial para a gente evitar ter conflitos. E mesmo assim, quando alguém é escolhido para uma posição de chefia, é comum surgirem críticas ou comentários negativos, e esses conflitos acontecem justamente porque os recursos são compartilhados e ilimitados, né? A gente não consegue colocar todo mundo numa posição de liderança, numa posição de chefia, e isso naturalmente vai gerar o desconforto. Por fim, a interdependência de atividades
Nas organizações é natural que exista uma interdependência, né, do que cada um está fazendo ali e tudo mais. Mesmo quando as funções não parecem estar diretamente relacionadas, o trabalho de uma pessoa, ela sempre vai acabar impactando o trabalho da outra, seja pela qualidade, pela velocidade ou por qualquer outro fator. Às vezes, um exemplo que a gente tem aqui no nosso próprio núcleo, a gente está dividindo funções de endomarketing, por exemplo. Nesse mês, eu e a Maria estamos responsáveis pelo endomarketing. Então, o meu trabalho depende do dela e vice-versa. E em situações que esses membros não estão alinhados, isso pode naturalmente gerar conflitos dentro da empresa. Então, a gente tem que estar sempre preparado para lidar com essas situações, e isso inclui a gente capacitar a equipe da nossa empresa, mapear, analisar os processos, o que cada coisa precisa ser feita, né? E usar o feedback como ferramenta, que é muito importante também. E isso a gente permite que a gente alinhe as expectativas com os outros membros da empresa, né? Agora falando um pouco sobre as características positivas e negativas dentro de um conflito, porque quando a gente pensa em conflito, né, a gente automaticamente remete a algo ruim, a algo negativo. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que não necessariamente o conflito é algo negativo, é algo ruim. Muito pelo contrário, né? Se a gente tiver uma ausência de conflito, ou um nível muito baixo de conflito na empresa, isso pode levar a uma apatia, a uma perda de competitividade e de produtividade, porque isso vai gerar um conforto excessivo nos membros, né? Então, a negação do conflito não vai tornar ele inexistente. Ele pode até potencializar esse conflito, né? Fazer ele escalar para proporções maiores, visto que surgem insatisfações ao longo do tempo, naturalmente, que não foram, e se não forem devidamente tratadas, né? Pode fazer com que isso evolua. Então, a gente tem que perceber que é melhor a gente trabalhar um conflito com todas as ferramentas que a gente tem do que ignorar ele, do que negligenciar isso, né? Então, alguns aspectos positivos, vocês estão vendo aí, o primeiro deles é o aumento da coesão grupal, né? E um ponto importante é que o conflito ele também pode gerar essa coesão dentro do grupo. Quando as discussões elas são propositivas, né, e não são ataques a outra pessoa, isso pode ajudar a fortalecer os objetivos coletivos, né, que a gente tem dentro da empresa. Mesmo que às vezes isso aconteça apenas entre pequenos grupos que trabalham juntos, é normal que cada pessoa tenha metas diferentes, mas o problema surge quando um grupo passa a tentar impor seus interesses e prejudica os demais. Mas enquanto a gente está num campo de discussão propositiva mesmo, isso é muito produtivo para a empresa e é um aspecto positivo do conflito. Depois a gente vai para a mudança e inovação, né? Que são duas coisas que andam juntas. A mudança ela é essencial para que a organização se adapte a novos desafios, né? Como avanços tecnológicos, concorrência ou novas necessidades do público em geral. E a inovação surge a partir dessas mudanças e não significa apenas adotar novas tecnologias ou coisa do tipo, né? Para ser considerada inovação, a mudança só precisa agregar algum tipo de valor ao trabalho. Isso pode acontecer, seja reduzindo custos ou aumentando a produtividade, a eficácia, ou de qualquer outra forma, né? E quando a organização ela inova de alguma forma, ela cria novos padrões de atuação, ela melhora o seu desempenho em relação ao que tinha antes. Então a gente consegue observar mais um ponto de produtividade, de algo positivo do conflito, né? E por fim, dos pontos positivos, a gente pode destacar também a mudança nas relações entre os grupos conflitantes, né? Quando dois grupos eles entram em conflito, isso também pode gerar algum tipo de cooperação para melhorar algo dentro da empresa, né? Em disputas por recursos, por exemplo, os grupos eles podem negociar ajustes em orçamento, né, financeiro de alguma forma, ou então em cronograma, para buscar soluções que atendam a essas limitações que estão incomodando dentro da organização. Quando a gente adota uma postura cooperativa, os dois abrem mão de algo para chegar a um acordo que beneficie os dois lados e, consequentemente, a empresa, né? E essas negociações podem envolver desde decisões mais simples, como, sei lá, horário de reunião, como coisas mais complexas, né? Como alguma prioridade, alguma mudança de coisa dentro do trabalho, que seja. Em relação aos aspectos negativos, né, eu acho que dá para passar bem rápido por eles, porque eles são mais sugestivos, né, é intuitivo.
os danos ao clima organizacional. É evidente que quando há um conflito que as pessoas não estão conseguindo resolver, a gente gera também estresse em funcionários, perda de foco e perda de qualidade dos serviços. Então, essa parte dá para a gente passar bem rápido por ser intuitivo, né? Agora, especificando mais os tipos de conflito aqui, né? A gente tem conflito de tarefa, de relacionamento, de processo. O conflito de tarefa é o mais simples de entender. Ele ocorre exatamente quando o funcionário entende que o trabalho deve ser feito de uma forma e outro entende que deve ser feito de outra forma. E isso gera um conflito que deve ser solucionado para que as coisas andem, né? Do lado oposto, e o foco passa a ser a outra pessoa e não a resolução do conflito ali. Ele já não quer mais resolver exatamente o problema, e sim quer que a sua versão seja superior à versão do outro. A gente segue para a etapa 3, né, que é a suspeita, quando já há uma quebra de confiança de uma das partes em relação à outra parte. Depois a gente vai para as imagens fixas, quando a outra parte já estabelece imagens da outra, e aí a gente perde ainda mais objetividade, né, tem essa inflexibilidade, que faz escalar também para a etapa 5, que é o loss of face, que se caracteriza pela dificuldade que as duas partes criam para sair desse problema. Então, os adversários, eles estão dispostos a batalhar aí, né, até o fim, para provar a sua versão, para provar que ele está certo e o outro não. Então, a gente vai para a etapa 6, das estratégias, né, que a comunicação ela já se restringe mais a ameaças, né, a reclamações, a tentar punir o outro de alguma forma, de maneira que não é nada produtivo mais, né? Aí depois a gente vai para a falta de humildade, que acontece quando os comportamentos já se tornam destrutivos, né, entre os grupos. Eles sentem já uma parte humana, vamos dizer assim, né, já mais reduzida, né? A gente já perde a empatia, assim dá para colocar melhor, né? Perde a empatia, os dois lados só enxergam uma eliminação do outro a qualquer custo, porque já existe esse ódio pela outra pessoa, né? E aí tem o ataque de nervos, que é a etapa 8, que é o predomínio da autopreservação, né? Que isso já se torna a única motivação. A única motivação da pessoa dentro da empresa é acabar com a outra, ela já não consegue focar mais no próprio trabalho, não consegue fazer as outras demandas dela na empresa, porque ela está focada naquilo e a convivência com ela já se torna impossível. E aí a gente vai para os ataques generalizados, que é a última fase, e nesse momento isso já escalou para um nível que afeta toda a empresa, né? Qualquer indivíduo que está presente no mesmo lugar das pessoas que estão em conflito já vai ser afetado, porque assumiu uma posição, ou às vezes o simples ato de você conversar com uma das pessoas envolvidas já vai gerar uma revolta da outra parte, a outra parte já vai achar que essa pessoa tomou o lado da outra. E isso começa a tomar proporções que envolvem a empresa inteira, né? E para que um conflito ele seja gerenciado, né, lidado de maneira adequada e possa se tornar mais funcional e positivo para a organização, é importante que sejam tomadas medidas ainda nos primeiros 2 níveis, né? É o que as autoras estabelecem, pelo menos, que a gente já pare isso lá na etapa da discussão, do debate, para que não chegue na parte de que gere um ódio das duas partes mesmo, e que elas só queiram terminar com a parte delas sendo a vencedora, né? Então, é importante a gente, enquanto gestão de pessoas também, identificar esse conflito lá nas etapas iniciais, para que a gente possa resolver rápido e evitar que isso escale de alguma maneira, né, para essas outras etapas. Agora a gente vai para as abordagens típicas para a gente resolver esses conflitos, né? A primeira delas é a abordagem estrutural, na qual o foco é a gente ajustar os fatores do ambiente que estão estimulando o conflito, né? Quando o problema é a disputa por algum recurso que seja escasso na empresa, por exemplo, a solução é sempre a gente definir critérios objetivos para que a gente possa distribuir isso de forma justa. Se o conflito vier de algumas diferenças de personalidade também, por exemplo, pode ser necessário a gente realocar as pessoas, né, separar elas de alguma forma e ver de que outra maneira elas podem ser produtivas para tentar finalizar esse conflito, né?
E essa movimentação ela tem sempre que ser feita com transparência, alinhando sempre as expectativas da empresa com as expectativas também das pessoas envolvidas. E a gente também pode reorganizar a estrutura em geral, né? Por exemplo, integrar um grupo a um setor um pouco maior para mudar a dinâmica social, para diminuir as tensões entre eles, né? E por fim, se tiver metas conflitantes, é importante que todos compreendam justamente esses objetivos coletivos das instituições. E aí que entra aqueles pontos muito importantes que a gente está sempre falando aqui também, né? De ter todo um sistema de recompensas, né? De valorizar o bom trabalho feito por essas pessoas para incentivar esse trabalho conjunto também e reduzir essas disputas internas, né? Depois a gente vai para a abordagem de processo, é o nosso segundo ponto, que a intervenção acontece no próprio episódio do conflito e não mais naquela parte estrutural, né? A gente não altera de nenhuma forma a estrutura, então a gente não mexe na forma de trabalho, a gente não mexe na locação de onde essas pessoas estão trabalhando, né? Ou em qualquer tipo de distribuição de recursos, a gente está atuando diretamente no problema, né? Então, isso pode ser intermediado por qualquer outra pessoa, né? Não necessariamente por a gente, às vezes algum outro supervisor, uma pessoa mediando de maneira externa, mas atuando diretamente em cima desse conflito, né? Uma forma de agir em relação a isso é a desescalonização. Palavra difícil, eu não conhecia essa palavra, inclusive. Que uma das partes adota uma postura mais cooperativa, né? A gente vai ver ainda a cooperação de maneira mais específica nos próximos slides, mas assume uma postura mais cooperativa para ajudar a quebrar esse ciclo de agressão, né? E pode acabar neutralizando o conflito, né? Pois é, né? E uma outra forma da gente marcar a gente marcar uma reunião de confrontação mesmo, de colocar essas pessoas frente a frente e colocar elas para resolver esse conflito, né? Isso é ainda mais importante quando esse conflito já escalou para aqueles níveis mais altos que a gente discutiu, que é basicamente colocar os dois e falar, olha, isso está prejudicando a empresa, a gente precisa resolver isso aqui, e o objetivo disso é realmente reduzir a hostilidade entre os dois e buscar algum acordo que beneficie as duas partes, né? E por fim, na abordagem mista, a gente lida tanto com os aspectos estruturais quanto com o episódio diretamente também do conflito, né? E uma forma da gente fazer isso é a gente implementar algumas regras para lidar com a situação, a gente registrar alguns tratamentos que podem ser adotados, né? Limitar a atuação das duas partes. Com um protocolo, assim, definido, a gente consegue guiar a ação dos dois funcionários, né? De maneira bem definida, para evitar que novos episódios disso aconteçam e que o conflito se escale, né? Então, a gente pode também, da mesma forma, às vezes, dependendo da situação, designar outras pessoas, né, para atuar nesses conflitos. Pode ser algo muito aplicável, né, para ter algo mais imparcial, às vezes alguma pessoa que pode ter intimidade com as duas partes, consiga esse tato melhor para lidar com a situação, isso pode ser importante. E é isso, a abordagem que justamente junta a estrutura e o conflito em si, e pode ser muito interessante em diversos casos. Agora, nos estilos de administração dos conflitos, esse autor chamado Kenneth Thomas, em 1976, ele propôs esse gráfico que vocês estão vendo, com esses estilos de gestão de conflitos que a gente pode adotar, né? E eles variam de acordo com a atuação assertiva e cooperativa, tendo esses dois outros pontos opostos. Obrigado, Maria. Essa imagem, inclusive, está no curso que eu fiz, né? Eu trouxe justamente o gráfico que está lá. E nesses dois polos opostos, a cooperação e a assertividade, a gente vê a evitação, só que isso pode ser algo que pode gerar uma má interpretação disso também, porque não necessariamente a evitação é algo que a gente não pode usar, e a colaboração, que é o outro polo extremo, é algo que a gente sempre deve usar, né? Esse autor, ele esclarece que esses estilos diferentes, eles trazem resultados positivos quando eles são aplicados da maneira correta para cada situação, né?
Então, isso significa que não adianta a gente adotar uma postura para qualquer conflito, a gente usar sempre a colaboração, sendo que cada conflito é um conflito, né? Eles têm naturezas diferentes, causas diferentes. Então, mesmo que a gente considere a colaboração, né, a postura ideal para resolver um conflito, nem sempre ela é mais adequada, né? Em um determinado momento, pode ser mais interessante a gente puxar para uma atuação mais individualizada, né? Mais proativa por uma das partes, principalmente quando tem uma urgência de resolver isso tudo, quando os danos desse conflito pode trazer um problema muito grande para a empresa, né? Algo irreparável, por exemplo. E a gente ainda tem, no meio disso tudo, o compromisso, né? Que está nesse intermédio de tudo. E a gente pode usar, ele pode ser muito interessante, né? Quando as metas são importantes, mas não valem o esforço, ou quando as potenciais perturbações que esse conflito pode gerar são muito graves, enfim. É algo que realmente está no meio de tudo. É quando a gente busca soluções que são convenientes, quando a gente está pressionado pelo tempo, por exemplo, quando a colaboração e a competição dão errado, por exemplo, e a gente vai para esse ponto de segurança, né? Podemos dizer assim. E quando os gestores eles optam por não atuar sobre as situações conflituosas existentes, o impacto sobre as partes envolvidas no conflito ele pode ser mais direto e mais danoso à empresa, né? Então, a gente pode passar por desmotivação dos profissionais, por um clima organizacional em geral ruim, né? E danos até à saúde mental da equipe em geral, que é coisa que, obviamente, a gente tem que evitar a todo custo. Então, a acomodação, né, e a evitação podem ser estratégias válidas em contextos e situações específicas, como eu falei anteriormente. E a gente, para lidar melhor com isso tudo ainda, né, a gente tem esse ponto agora da negociação para gerir esses conflitos. E o primeiro ponto aqui é o papel do negociador, que, antes de tudo aqui, é importante a gente destacar a importância da comunicação assertiva, né? Porque a comunicação ela faz parte de qualquer relação que a gente tem, seja profissional ou não profissional, e ela por si só já pode gerar alguns conflitos, né? Mas ao mesmo tempo ela é fundamental para a gente resolver os problemas que aparecem, e por isso a gente precisa fazer com que ela aconteça com a menor quantidade possível de ruídos, né? Então, usar essa linguagem clara, essa linguagem acessível, é fundamental para a gente evitar esses mal-entendidos, né? E sobre a negociação em específico agora, segundo um autor que eu também não vou lembrar o nome exato, porque também é muito difícil, Dean Proulx, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome exato, mas ele define que negociar é um processo de tomada de decisão de duas ou mais partes que estão discutindo um tema e tentando solucionar com algumas diferenças de interesse, né? E dessa forma, a divergência, né, que é justamente a essência do conflito, né, ela se torna o foco, né, de atuação do negociador. E durante uma negociação, cada uma das partes elas precisam desempenhar alguns papéis específicos, né? E existem algumas funções principais envolvidas nesse processo. A primeira delas, como vocês estão vendo ali, é o planejamento, né? E nesse momento, o negociador ele pensa antecipadamente em como o confronto de ideias com a outra parte pode acontecer, quais argumentos a outra parte vai usar. É realmente uma tentativa de previsão de como aquilo ali vai acontecer, para que eu possa estudar a minha posição, considerar possíveis consequências negativas naquilo ali que a gente está debatendo. E nesse planejamento, né, o negociador ele vai tentar reunir o máximo de informações do outro lado, para que ele possa definir claramente a sua meta e definir plano B, plano C, para cada resposta que pode vir da outra parte, né? E aí a gente vai para a preparação, que as informações que foram levantadas no planejamento, elas passam a ser realmente utilizadas, né? As características da outra parte, em termos de perfil mesmo, são analisadas e os interesses da disputa ali já são conhecidos, né? Então, o negociador ele já vai dispor dos elementos que ele precisa para começar a negociar ali, começar as tratativas de
como a gente vai chegar num ponto comum disso tudo, né? E a gente tem as duas outras partes, né, que são a pontualidade e a habilidade de ouvir, né? E quando essas duas partes se juntam para uma negociação, as duas pessoas, né, ou os dois grupos, é preciso zelar muito por esses dois últimos pontos de pontualidade e de saber ouvir, né? Porque manter a pontualidade, respeitando o tempo, né, e a disposição dos outros envolvidos, e saber ouvir também, obviamente, né, é fundamental para que a gente possa entender exatamente a outra parte e propor as nossas ideias a partir disso. Porque quanto mais a gente sabe do outro, mais fácil a gente consegue adaptar aquilo que ele quer para o que a gente quer propor também. Então, numa situação de conflito, é importante que os dois polos envolvidos, né, eles exerçam esses papéis com muita qualidade, né? Porque isso faz com que a gente chegue ao melhor resultado e, é óbvio, muito importante também a gente deixar toda a questão emocional de lado, a gente agir da maneira mais racional possível para trazer os melhores resultados também. Agora a gente vai para as variáveis da negociação, que é esse segundo ponto. Num processo de negociação em geral, existem muitas variáveis que a gente tem que lidar. E esses elementos, eles são fundamentais, precisam ser equilibrados da maneira mais perfeita possível, né? Para que o negociador não se coloque na situação de desvantagem em relação ao outro. Não saia já perdendo, né? Não comece já perdendo. E a gente tem alguns pontos muito importantes dentro disso. O primeiro deles é o tempo, né? Que o negociador deve saber usar o tempo ao seu favor. Se o tempo estiver do lado da pessoa, pode alongar a discussão, né, para pressionar a outra parte a ceder. Enquanto isso, se o tempo estiver contra, ele vai reduzir a importância do que o outro está falando, vai buscar um acordo mais rápido, que com certeza não vai ser vantajoso para a sua parte. Depois disso, a gente tem informação, que quem possui mais informação sobre o outro, quem sabe mais o que o outro está propondo, pode se preparar mais naquela fase do planejamento que a gente conversou, para saber melhor o que o outro vai apresentar, o que o outro vai propor, e assim se preparar para contrapor isso, ou aceitar e adaptar para alguma proposição sua. Enfim, é essencial, então, a gente levantar os dados antes, saber das informações para chegar com os melhores argumentos. E, por fim, a gente tem as relações de poder, que o poder, nesse caso, ele pode ser formal, né, como realmente hierárquico, ou informal, através de um carisma, ou do saber se comunicar, né, de um conhecimento técnico superior do outro. Enfim, o ponto é que ter poder não necessariamente ele vai garantir bons resultados para você, porque se ele for mal utilizado ou se ele for exagerado, você pode acabar perdendo força com isso e pode se prejudicar, né? Então, o ideal é a gente saber dosar e equilibrar essa autoridade e essa cooperação, né? E essa qualidade na comunicação para manter todo esse processo bem produtivo. E, por fim, a gente vai para as estratégias de negociação, porque antes de escolher a melhor estratégia para negociar, a gente precisa compreender os tipos de negociação que podem ser estabelecidos. E eu prometo que eu já estou acabando, tá? É o penúltimo slide, a gente já está quase lá. Primeiro, a gente tem a negociação distributiva, que é aquela que as questões que a gente está negociando envolvem uma soma de bens ou de recursos para a gente dividir entre as partes, né? Então, o valor repartido ele vai ser fixo e quando uma parte ganha, a outra vai perder e vice-versa. Aí a gente tem a negociação integrativa, que as duas partes têm um problema em comum e buscam uma solução realmente conjunta, né? E ambas as partes podem sair ganhando, né? Se elas colaborarem, se tomarem uma decisão que maximize o benefício para os dois lados. E, por fim, a negociação competitiva, que o foco é obter o melhor resultado possível para si mesmo, sem preocupação com a relação, com o clima que vai ter com a outra parte. O objetivo é só vencer, mesmo que o relacionamento se desgaste de alguma forma. E essa, obviamente, não é a mais adequada da gente usar aqui para a empresa, né? Porque ela é bem individualista e não colabora em nada para a nossa empresa. Mas está aí também a título de informação, que é uma estratégia de negociação que muitas vezes a gente vai ver acontecendo também. Por fim, chegamos ao último slide, que
É importante a gente destacar, ainda nesse ponto de negociação, que para a gente definir o melhor comportamento para a gente precisa responder essas duas perguntas que vocês estão vendo na tela, né? É importante que a relação estabelecida com outra parte seja mantida de forma saudável a longo prazo? E qual o nível de importância desse objeto em disputa na negociação para que a gente alcance os resultados pretendidos? E a partir da nossa resposta para essas perguntas é que a gente vai definir a nossa estratégia, né, de todas essas que eu falei, de cada uma dessas negociações, né, se vai ser integrativa, distributiva, como a gente vai lidar com a situação no geral. E é isso, finalmente acabou, né? Foi até mais do que meia hora, foi um